Muito bem, meus amigos. Vamos então dar continuidade ao estudo, né, do tema A História das Religiões. E aí, dando continuidade ao assunto, nós vamos aí falar hoje sobre a questão da evolução do conceito religioso, né? Para se chegar, no caso, aí a questão das religiões atuais, né? Como é que nós chegamos às religiões atuais? E aí, cada uma com a sua história, naturalmente, mas ainda nós estamos lá atrás falando sobre o princípio, né? Que não pode ser negado. Nada veio pronto, nada veio acabado, entregue acabado. Tudo foi construído, né? Então, tudo é indicativo de processo evolutivo, ou seja, de evolução tanto no meio físico, né, quanto no meio cultural, intelectual e assim por diante. Bom, então nós consideramos aí que a espécie humana evoluiu, né, nós transcendemos aí obstáculos, barreiras, né, e aprendemos a dominar, né, o nosso ambiente, transformando, né. E ainda não chegamos ainda no processo onde podemos falar de civilização, princípios da civilização, da civilização humana, né? Ainda estamos ainda aí no meio tribal, né? Onde pequenos grupos da espécie humana buscam se organizar para sobreviver, né? Às intempéries, né? Aos cataclismas e etc. e tal. E, naturalmente, todo o processo evolutivo ele se dá em função apenas de uma coisa, né? Dessa divina capacidade de pensar, de raciocinar que nós temos, que nos colocou à frente de todas as outras espécies existentes, né? No planeta, espécies com vida, né? Então, nós somos a única espécie capaz de transcender as barreiras, né? E inventar, reinventar e assim por diante. Criar, eu acredito que não, né? A gente consegue descobrir formas que existem e manipular essas formas, né? Dentro da palavra criar, eu não gosto muito de usar, eu acredito descobrir, né? Descobrir, transformar e assim por diante. Bom, nesse cenário, né, tribal, surgem, como falamos anteriormente, indivíduos que se destacam, são chamados aí de xamãs, feiticeiros, bruxos, magos e etc. e tal. Isto porque eles são diferentes, eles eram diferentes, eram dotados de algo a mais. Bom, eis uma questão aí que a gente deve discutir, porque é o princípio das religiões, né? Primeiro se nota os fenômenos, o medo, o terror, o pavor, implica sobre, digamos assim, as mentes primárias, né? E se faz conceitos sobre o espanto, etc. Tal, o endeusamento, né? A admiração, vem do temor. E ainda permanece nesse período, nesse cenário, mas agora já se tem um certo domínio, né? Uma certa explicação para isso, né? Um certo dizer, isso acontece por isso, começa a haver justificativas. E esses indivíduos é que se encarregam disso, né? Mas é muito importante entender que esses indivíduos, eles não são diferentes dos outros, são iguais, né? Nós já falamos até sobre isso em outros vídeos, outros assuntos, e eu volto a repetir sobre, ninguém é diferente do outro substancialmente, né? Materialmente. Nós nascemos todos da mesma maneira e morremos todos da mesma maneira. O que diferencia-nos aí é quanto ao estado evoluído, né? E é um desafio
né, para a ciência, no campo das ciências, né, ciências latos e stricto sensus, né, que é uma briga muito grande em relação a isso, é um desafio das ciências aí interpretar, né, conseguir entender o porquê dessas diferenças, sendo que a substância, né, o meio por onde ocorre, gera, processa o pensamento, o raciocínio, é o mesmo. É dada aí algumas patologias, né, que limitam esta condição. Mas do restante, dentro da normalidade, somos todos iguais, fisicamente, né? Então isso nos leva aí a indagar realmente aí se esses indivíduos lá nesse cenário, né, digamos aí, pós-pré-históricos, né, mas primários, né, os primatas nossos lá, os nossos ancestrais, né, e que hoje nós temos aí, né, podemos comparar facilmente isso com o homem hoje civilizado, não humanizado, civilizado, né, porque é diferente, e dentro do contexto de civilização também existe muito a desejar ainda. O que a gente pode entender com os nossos remanescentes aí de primatas, né, como os nossos índios, né, que são ainda aí, digamos aí estão dentro do contexto do Homo sapiens, né? Então, se você pegar um índio aí, fizer uma análise cultural dele, uma análise de vida dele, de pensamento, de conhecimento dele, com o que hoje nós temos, é completamente diferente. Mas você também vê que índios que eram, né, se tornaram, né, dentro do processo civilizatório, conhecedores de tecnologias, adquiriram conhecimento. Nas aldeias tem escola, eles aprendem o nosso idioma, aprendem a escrever, aprendem as letras, as ciências e assim por diante, se tornam professores, mestres e doutores. Então não existe limitação. Então a gente fala de processo de conhecimento por aprendizado. Então tudo está realmente inserido dentro do contexto da experiência do eu, né? Não da matéria em si, não do cérebro em si. Não existe nada que nos diferencie. Então é importante compreender para que a gente não cultive preconceito em relação a isso. Então, quando nós estendemos o olhar da compreensão através do estudo, da dedicação, nós entendemos o porquê isso foi construído dessa maneira. O porquê do que nós chamamos aí, podemos denominar de xamanismo, né? Feiticeiros, feitiçarias e assim por diante, né? O uso, né, dessa faculdade do pensar anímico, né, nos levou nesse cenário, a esse desenho, digamos assim, pré-religioso, né, a esse desenho. E eles tinham, né, as suas razões de ser. Bom, é muito importante entender essa questão, né, de que esses talentos, essas capacidades que esses indivíduos tinham de compreender, entender, praticar, aperfeiçoar técnicas, né, digamos assim, de espiritualização, né, digamos assim, de sintonização para além dos sentidos, não era nenhuma dádiva divina, não era nenhuma doação de nenhum Deus ou de Deus, não era nenhuma bênção, não diretamente como nós pretendemos que seja, né? Dentro do nosso esforço contínuo de nos vitimizar, né? E assim por diante. Então nós descobrimos aí o porquê que isso não é, e sabemos muito bem que o universo ele é meritocrático, né? Nada acontece por acaso, tudo tem uma causa, né? Todo efeito tem causa, assim como toda causa produz um efeito.
Então, nada nos é dado aí por apenas sermos o que somos, né? Filhos de Deus, criaturas de Deus e assim por diante. Digamos aí que o mais sensato seria pensar que Deus, em seus infinitos atributos, e para que ele seja Deus, ele não barganharia, né? Não faz barganha com ninguém, né? Ele é meritocrático. Então, quando se pensa dessa maneira, é um forte indicativo de que nós ainda não nos compreendemos como responsáveis, né, pela construção da verdadeira essência do porquê existimos. Então, a compreensão desse contexto histórico, né, da história das religiões, vem elucidar aí para nós aí, pontos obscuros, nos tirar dessa crença cega, né, essa crença preconceituosa, essa crença diferenciadora. Então nós denominamos aí de xamanismo estas práticas, digamos, religiosas, né, ou pré-religiosas, que fazem uso do animismo primitivo. É importante compreender, para que não haja preconceito, né, pois somente se compreende quando se estuda os porquês. Então, vamos ser porque o xamanismo ele existe até hoje, né? A prática desses recursos, né? Dessas seitas, digamos assim, elas existem até hoje. Então, não podemos ter preconceito, nós temos que compreender por que elas são feitas, né? Porque as pessoas ainda fazem isso. Tá? Então, nós temos que também observar que essas práticas, elas se deram em função de vários fatores. Mas nós vamos falar aqui só de 3 fatores que eu considero mais importantes, porque eles são balizadores, né? Primeiro que o homem, nesse cenário, ele descobre como curar suas feridas e dores, né? Fazendo uso da natureza, da própria natureza. Então, se você visitar uma tribo semi-civilizada, que não usa dos medicamentos farmácia, né? Da nossa química médica, né? Você vai ver que ele recorre à natureza, uma dor de barriga, uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor no corpo, uma luxação, ele recorre à natureza. Tudo ele retira da natureza. Daí, vamos reafirmar, né? Isso é muito importante também compreender, para aqueles que acham que tudo vem pronto, né? É que esta prática, ela se dá com a medicina, e que a medicina do hoje, né? A medicina moderna, ela deve muito a esses xamãs, né? Os feiticeiros e bruxos, né? Contar que esses medicamentos, eles, quando não são processados por uma química, digamos assim, feita de componentes sintéticos, né? Artificiais, eles são, na maioria das vezes, processados com extrações aí de essências da própria natureza, né? A natureza é a nossa farmácia. Nós somos o que comemos, né? Nós somos o pó da terra, né? É importante compreender isso. Se nós somos o pó da terra é a nossa cura. Então, os xamãs, os feiticeiros, os magos, eles sabiam disso, eles tinham, digamos assim, uma certa consciência elementar, né? O fogo, ar, terra, água, né? Ele tinha uma certa consciência elementar. Então, por ter esse conhecimento, ele, né, era o cara, era o líder espiritual da tribo, né? E assim por diante. Esse é um outro ponto, né, que eu venho argumentar aqui com vocês, né? Um outro fator também muito importante, que é a questão do cenário, né, em constante mudança aí, que principalmente devido ao modo de vida dos povos desta época, que era nômade, sua maioria, quer dizer, a maioria deles, né, mesmo quando se estabeleceu aí o princípio da construção de civilizações não nômades, né,
sedentárias, com a construção de vilas, cidades, etc. e tal, essa prática ainda persistiu durante um bom tempo até passar para outra fase, que seria o sacerdócio. Porque aí nós teríamos aí religiões instituídas, né? Mas anterior a isso, ainda dentro desse cenário, essa questão desse modo de viver contribuiu muito para essa questão do xamanismo, né? da bruxaria, da feitiçaria, da magia, né? Desse toque místico, né? No nascer da religião, e que colaborou com o misticismo do que hoje existe aí dentro das religiões, que construiu dogmas, né? E assim por diante. Então, são heranças, né, dessas percepções, dessas construções que nós fizemos no passado, né? Então é importante que esse fator seja compreendido, né? E o terceiro fator aí também muito importante é a questão de ser hereditário, né? Eu já falei anteriormente, aí no primeiro citei, mas é um fator também, é o terceiro fator mais importante, digamos assim, que hoje nem tanto em algumas religiões, mas em outras religiões sim, é fator primordial, é hereditário, né? Que o xamã, o feiticeiro, o mago, né? Ele escolhia o seu aprendiz, o seu ajudante, o seu discípulo, em meio a seu familiar, para que o segredo ficasse na família, principalmente por causa de privilégios. Então entramos aí num estado aí em que nós temos que analisar entre a hipocrisia humana e a verdade, né? O homem hipócrita, ele faz uso, se eu estou ganhando galinha, se eu estou ganhando comida, não estou tendo que quebrar pedra para isso, ou apenas fazer remédio para curar uma dor de barriga, né? Isso é mérito meu, eu aprendi com meu pai, aprendi com meu avô, sei fazer, é mérito meu. Mas para eu me manter nisso, eu tenho que criar um certo clima. Então, assim, por manipular elementos, né, às vezes se forçava certas magias, né? Isso é muito importante compreender. Separar o que é hipocrisia humana, porque eu vou sobreviver disso e eu tenho que ser hipócrita, porque eu vou ter que mentir, vou ter que enganar as pessoas para que elas me tenham, né, no mais alto grau. Isso é humano, a gente tem que compreender isso, né? Até no hoje, né, o que a gente vê desses atos cometidos aí dentro das religiões, diversas religiões, né? Não é só na evangélica, na católica, na espírita, na umbandista, em tudo quanto é religião. Tem ser humano, vai ter hipocrisia, mas não é a religião, é o indivíduo, é a pessoa, né? Isso é muito importante compreender, né? Então, existiam, assim como existiam xamãs, feiticeiros, magos, que não eram hipócritas, né? Mas eles ficavam esquecidos, eram o último recurso. Não ficava junto da fonte de sustento, né? Às vezes esses mesmos se isolavam, né? Viravam ermitões, né? Escondidos em cavernas, porque não conseguiam viver dentro da hipocrisia social, né? Então, este é o cenário posterior ao animismo, né, do medo, do pavor, da natureza, né, dos fenômenos naturais, né? O homem começou a construir suas tocas, suas ocas, suas cabaninhas, né, saiu das grutas, né, escuras, e começou a transcender. E nessa transcendência ele começou a manipular os elementos, né, e construir magias, que são algemas psíquicas, né, e assim por diante. Então, no próximo vídeo nós vamos estar falando já sobre o próximo passo, que seria o início do processo civilizatório, onde o homem começa a deixar de ser nômade e passa a ser sedentário, e em que isso implica, né, no surgimento
de novas seitas, de novas religiões e assim por diante. Ou seja, começa a se dar corpo à religião.